Você já ouviu falar do planeta vermelho, certo? Possivelmente o primeiro planeta que nós visitaremos. O planeta mais estudado. Você já ouviu falar do planeta? Quer saber como funcionam essas sondas? Então, espera a vinheta que eu te conto. O Sistema Solar, do qual fazemos parte, é formado por 8 planetas, 4 planetas sólidos, rochosos ou telúricos e 4 planetas gasosos. Os 4 planetas telúricos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Hoje nós vamos estudar um dos planetas telúricos, que é o planeta Marte. Marte é o 4º planeta seguindo do Sol, tá? Mais ou menos 50 milhões de quilômetros daqui. Ou seja, está a 1,5 unidades astronômicas do Sol. Bom, então vamos falar sobre ele. Agora, por que estudar os planetas? Por que saber a origem dos planetas? Por que saber a estrutura interna ou a parte externa dos planetas? É o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, antes de começar, dá uma força aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, comenta se gostou ou não gostou, tá certo? E vamos lá! O planeta Marte, ou planeta vermelho, ele sempre causou muita curiosidade no ser humano, tá? O nome Marte se deve ao deus romano da guerra, ou, se pensar na mitologia grega, Ares. Marte, ele tem em órbita dele 2 luas, tá? 2 luas bem pequenas, Deimos e Phobos. Deimos está a uma distância maior, tá? Mais ou menos 24 mil quilômetros de distância de Marte, enquanto Phobos está a mais ou menos 9.500 quilômetros e se aproximando. Inclusive, existe uma teoria de que Phobos vai se aproximar tanto de Marte que em algum momento a atmosfera de Marte vai desfazer a Lua, fazendo com que essa Lua vire um anel em volta do planeta e nós teríamos o primeiro planeta sólido daqui do Sistema Solar com anéis. Mas isso vai acontecer daqui a muito tempo. Bom, olha só, Marte é um planeta que quando nós observamos, e nós observamos bem mesmo a olho nu, ele é um planeta vermelho, como eu disse, de magnitude -2. Existe uma estrela que tem um brilho parecido, também avermelhado, chamada Antares, que é o coração da constelação de Escorpião. Mas olha só, vamos lá. Como é Marte? Marte é muito parecida, a estrutura de Marte é muito parecida com a estrutura da Terra. Lembre-se que quando o Sistema Solar se forma, os planetas vão se formando mais ou menos do mesmo jeito, tá certo? Marte também tem outras semelhanças com a Terra. O período de rotação do planeta é de pouco mais de 24 horas, tá? A inclinação da órbita é de mais ou menos 25 graus. Quer dizer, Marte também tem estações do ano. Inclusive, a melhor época para observar Marte é durante a primavera, que é quando nós conseguimos ver nitidamente as calotas polares. As calotas polares aparecem no hemisfério sul ou no hemisfério norte, depende da posição em relação ao Sol. No hemisfério norte, nós já sabemos que as calotas polares possuem água congelada. No sul, nós temos dióxido de carbono congelado.
Bom, como que sabemos tudo isso? A partir do momento que o homem observa Marte e tenta fotografar e percebe quando vai com os satélites para lá, consegue fotografar de lá sem a presença da atmosfera, consegue imagens muito interessantes. Marte aparece para nós lá na década de 60, 70 como um planeta que pode ou poderia ter água, porque ele tem regiões mais escuras, regiões mais claras. Bom, não é à toa, então, que a partir do momento em que a gente começa a ter missões espaciais, que algumas missões se desloquem para Marte. Então, a NASA mandou algumas sondas para Marte. A sonda Spirit, Opportunity, Curiosity, tá? E, por último, essa aqui, que é a sonda InSight. As sondas, elas servem para análise do solo, para análise da atmosfera, para medição de temperatura e das condições. Se é possível ou não ter vida. Então, lógico que a primeira coisa que a ciência, os astrônomos tentam achar é vida em outro planeta. A gente vai lá para a astrobiologia, mas isso é um assunto mais para frente. Como essas sondas funcionam e o que elas vão lá mesmo fazer, como elas pegam essas amostras, nós vamos estudar em outro momento, tá? Na aula sobre astronáutica. Voltando para Marte, Marte então tem uma superfície muito acidentada, tá? Com crateras, com vulcões, com montanhas, canyons. Por exemplo, o Monte Olimpo é a segunda maior montanha do Sistema Solar. Tem 22.500 metros de altitude. Esse sistema de canyons tem mais ou menos 4.000 quilômetros de distância, de comprimento. Então, quer dizer, são regiões extremamente acidentadas. A estrutura de Marte, inclusive, sugere que no passado Marte possa ter tido oceanos. Sugere também que Marte tenha ou tivesse campo magnético. Então Marte poderia ter uma formação mais próxima do que a gente conhece do nosso planeta. O que protege o nosso planeta, o que protege a atmosfera do nosso planeta é o campo magnético. Uma vez que esse campo magnético sumiu, a atmosfera de Marte pode ter sido empurrada. Então o que nós temos? Nós temos uma atmosfera extremamente rarefeita, rica em CO2. O que faz com que a gente tenha amplitudes térmicas. Então a temperatura mais baixa do planeta chega a 140 graus negativos, tá? Enquanto a temperatura mais alta, 22 graus positivos. A temperatura média, então, do planeta, que foi o que eu coloquei aqui, é de menos 63 graus Celsius. Por que Marte é vermelho? Bom, a gente tem a atmosfera rica em CO2 e a gente tem a crosta aqui muito rica em alumínio, silício e óxido de ferro. Então é como se Marte tivesse realmente enferrujado, ele dá esse aspecto então de ferrugem. O manto contém rocha de silicato. Basicamente ele é formado por silício, ferro e magnésio. Tem cerca de 2.000 quilômetros de diâmetro. Em comparação com o núcleo tem cerca de 2.500 quilômetros de diâmetro. O núcleo rochoso é basicamente somente ferro, ele é inteiro sólido e só com ferro. Bom, Marte é bem menor do que a Terra. Marte tem mais ou menos o tamanho do núcleo da Terra. Então Marte tem ali, olha só, uma gravidade de 3,5, 3,6 newton por quilo, ou metro por segundo ao quadrado. O raio, 3.400 quilômetros. A Terra tem 6.400 quilômetros de raio. A nossa Lua tem 1.750 quilômetros de raio. Olha o tamanho das luas, Deimos e Phobos. Tá certo? Então, são irregulares, inclusive, o que nos dá a ideia de que a Lua não seja uma parte de Marte, assim como a nossa Lua é uma parte do planeta Terra. Essas luas provavelmente são asteroides que foram capturados pela gravidade marciana.
A massa de Marte é de 6,4 vezes 10 a 23 quilos, enquanto a massa da Terra é de 6 vezes 10 a 24 quilos. Então, quer dizer, a velocidade de escape de Marte é menor que a da Terra. Vamos lembrar? A velocidade de escape da Terra é de aproximadamente 11 km por segundo. A de Marte, aproximadamente 3 km por segundo. Outras regiões bem legais de Marte são as formações de nuvens e tempestades. Tá vendo que aparecem aqui em branco no desenho? Viu como é importante estudar o planeta Marte? Se Marte era muito parecido com a Terra e aconteceu o que aconteceu, então hoje, por exemplo, nós temos um planeta que é inóspito. Um planeta onde é impossível ter vida humana. Virgílio, tem outras vidas lá? As sondas sugerem que não exista mais nenhum tipo de vida em Marte, tá? Virgílio, é interessante visitar o planeta? Nós temos uma viagem programada, primeira viagem tripulada a Marte, programada para 2033. Então, nesse momento, nós vamos levar seres humanos para lá, para esses seres humanos ficarem lá por um tempo. Ou pela vida inteira, o que sugere a viagem. É claro que existem muitas histórias envolvendo o planeta. Foi fotografado aqui a face de Marte, talvez você já tenha ouvido falar disso. Porém, esse tipo de discussão, ufologia, astronáutica, nós vamos ver assim que acabarmos de ver todos os planetas do Sistema Solar. Hoje foi Marte, semana que vem vai ser o quê? Surpresa! Bom, é isso aí, muito obrigado pela presença. Comenta aí embaixo qualquer coisa, tá ok? E até a próxima. Tchau, tchau.